Olá, um forte abraço a todos os nossos irmãos de Santa Anésia, todos os nossos irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estarmos reunidos para o estudo da doutrina espírita, da mensagem dos evangelhos, a mensagem de Jesus. E para nós nos harmonizarmos, para nós nos prepararmos para o estudo, eu gostaria de iniciar lendo uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, obra do Espírito Emmanuel. Uma página aberta ao acaso. Quem sois? Item 63. Mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Atos, capítulo 19, versículo 15. Qualquer expressão de comércio tem sua base no poder aquisitivo. Para obter é preciso possuir. No intercâmbio dos dois mundos, terrestre e espiritual, o fenômeno obedece o mesmo princípio. Nas operações comerciais de César, requerem-se moedas ou expressões fiduciárias, com efígies e identificações que lhes digam respeito. Nas operações de permuta espiritual, registram-se valores individualíssimos com os sinais do Cristo. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. O versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos, para o esclarecimento dos outros, invocam o Mestre, sem títulos vivos de sua escola sacrificial. Mormente, no que se refere às relações com o plano invisível, mantende cuidado por evitar afirmativas a esmo. Não vos aventureis ao movimento sem poder aquisitivo do amor de Jesus. O Mestre é igualmente conhecido de seus infelizes adversários. Os discípulos sinceros do Senhor são observados por eles também. Os inimigos da luz reconhecem-lhes o sublime valor. Quando vos dispuserdes, portanto, a esse gênero de trabalho, não ouvideis vossa própria identificação, porque provavelmente sereis interpelados pelos representantes do mal, que vos perguntarão quem sois. Meus irmãos, gostaria de convidá-los a todos que nós possamos nos unir numa oração, para que nós possamos receber, assim, a presença, a inspiração, a interferência dos nossos amigos espirituais em nossos lares, nos nossos trabalhos. Senhor Deus, Pai, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, queremos te agradecer, Senhor, por todas as oportunidades que temos. Obrigado pelo pão nosso que não nos faltou. Te agradecemos por nossas famílias, pelo teto que nos abriga. Te agradecemos, inclusive, pelas dificuldades que enfrentamos, por todas as oportunidades que temos de aprendizado e crescimento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da reencarnação. Te agradecemos por Jesus, divino guia de toda a humanidade. Que a sua luz, divino Mestre, possa estar presente em nossos lares, iluminando-nos a todos, possa de alguma forma clarear nossos pensamentos, ilumina nossos corações e nossos caminhos, para que nós possamos de alguma forma, Jesus, modificarmos nossas atitudes, vencendo as nossas más inclinações, melhorando nossa saúde moral. Divino guia de toda a humanidade, que toda essa luz que nos envolve nesses instantes possa daqui se irradiar, Senhor, amparando todos os que sofrem, amparando aqueles em quem nós mentalizamos nesses instantes, nossos amigos, familiares, aqueles que se encontram na prova, na provação, nos leitos hospitalares, nas ruas,
nas marquises, em sofrimento, que a sua luz possa envolvê-los a todos e que eles possam sentir a tua presença, da mesma forma como nós a sentimos nesses instantes. Divino guia, inspira-nos nesses momentos que se seguirão, para que nós possamos, de alguma forma, falar em teu nome, Senhor. E primeiramente, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, guia de toda a humanidade e de todos os nossos amigos espirituais aqui presentes, nós possamos iniciar o estudo de hoje, repletados de muita gratidão. Obrigado por tudo, Senhor. E assim, meus irmãos, é com muita alegria, como nós havíamos dito, é com muita alegria que nós temos essa oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. E eu gostaria de iniciar o nosso estudo hoje falando de uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Só que antes de nós falarmos dessa passagem, falarmos do Evangelho de Lucas, é necessário nós contextualizarmos historicamente o que estava acontecendo na ocasião dessa passagem. Conforme nós sabemos, toda aquela região da Palestina encontrava-se sob dominação romana, encontrava-se sob jugo romano. Os romanos dominavam militarmente toda aquela região, eram verdadeiramente vencedores, no sentido mais belicoso que se possa imaginar, e para os judeus era uma condição muito humilhante, uma condição terrível. Os judeus, um povo extremamente orgulhoso, que se ufanizava de serem eleitos por Deus, se consideravam privilegiados, de repente eles se viam nessa situação de terem que obedecer regras romanas, de terem seu território ocupado por militares romanos, por governantes romanos, e o pior, eles eram obrigados a pagar pesados tributos, pesados impostos aos romanos, o que tornava a vida deles muito difícil. E muitos judeus se rebelavam quanto a isso. Eles promoviam conflitos, e sempre os soldados romanos sufocavam esses conflitos também com muita violência. E existia, como estratégia de dominação romana, os romanos construíam torres de vigilância em alguns pontos estratégicos. Nós sabemos que existiam nas diversas cidades, existiam os chamados centuriões. Os centuriões eram um líder militar que comandavam uma centúria, ou seja, uma tropa de 100 homens, exatamente para estarem sempre vigiando os judeus, estarem sempre vigiando o povo dominado para tolir qualquer manifestação de desagravo, de rebelião. E em alguns pontos estratégicos existiam torres de vigilância. Os romanos construíram torres de vigilância, onde de cima dessas torres eles vigiavam todas as movimentações dos judeus. Ao redor do templo em Jerusalém tinham diversas torres, inclusive uma citada nos evangelhos, a chamada Torre Antônia. E próximo dali também em Jerusalém, nós tínhamos no Poço de Siloé uma torre. E é exatamente sobre essa torre que nós iremos falar. No Evangelho, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, começa exatamente falando sobre um acidente que tinha acontecido com uma dessas torres, a Torre de Siloé. Informaram a Jesus que uma torre tinha caído sobre 18 judeus, teria matado 18 judeus. E uma pessoa então se aproximava de Jesus e narrava para ele o acontecimento, o que tinha acontecido. E Jesus respondeu, segundo Lucas, da seguinte forma, e eu vou ler para que a gente não deixe passar nenhum detalhe daquilo que foi dito por Jesus. Segundo Lucas, capítulo 17, Jesus teria dito o seguinte: acreditais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os outros por sofrerem assim? Digo-vos que não, mas se não vos arrependerdes,
perecereis todos da mesma forma. Ou esses 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. É uma São alguns versículos muito curiosos. Isso porque Jesus teria dito, pensais que aqueles 18 que morreram eram mais pecadores do que todos os outros que se encontram ou que se encontravam em Jerusalém? É uma pergunta muito curiosa, isso porque existia uma tendência entre os judeus e entre nós, espíritas, de nós acreditarmos que só acontece conosco aquilo que está predestinado, aquilo que tem que acontecer. Aqueles personagens, então, aqueles 18, se uma torre caiu sobre eles, os matando, é natural que eles fossem merecedores desse acidente. Era natural que, de alguma forma, estivesse que acontecer. Nós, espíritas, costumamos muito falar coisas assim do tipo: acontece conosco aquilo que tem que acontecer, só acontece conosco aquilo que tem que acontecer. E curiosamente, Jesus diz que não é bem assim. Jesus teria dito: pensais vós que aqueles 18 eram mais pecadores do que todos os outros que se encontravam em Jerusalém? E Jesus diz que não é verdade, isso não é verdade. E é um convite para nós reflexionarmos sobre essas passagens. Mas como assim? Como é que nós vamos entender isso que Jesus dizia? Quer dizer que pode acontecer coisas conosco das quais não tem que acontecer ou das quais nós não as merecemos? É necessário que a gente faça uma reflexão bastante profunda, principalmente utilizando aquilo que Kardec deixou para nós nas suas pesquisas, consultando os guias da humanidade. Os espíritos vão dizer que as dificuldades, as vicissitudes da nossa vida de encarnados nesse mundo são as provas e as expiações. E é necessário que a gente entenda o que são as duas e as diferenças que existem entre as provas e as expiações. Uma expiação é aquilo que está diretamente relacionado às nossas ações. É o resultado é o resultado de uma semeadura que nós mesmos fizemos, é a colheita. É resultado das nossas ações e, invariavelmente, nós temos que responder por elas. É a reação das nossas ações. Isso são as expiações. Se eu faço determinado mal, é necessário que eu expie o mal que eu fiz. E, certamente, por uma questão de justiça, de reequilibrar a natureza, é necessário que eu passe por determinadas situações para que eu responda pelas minhas atitudes, para que eu responda pelas minhas ações. Já as provas não. As provas são as vicissitudes de um mundo de provas e expiações onde nós habitamos, onde nós estamos vivendo. São as dificuldades inerentes ao dia a dia e muitas dessas dificuldades, inclusive, podem ser evitadas. Nós não temos que passar por elas. O problema é que muitas das vezes nós não sabemos exatamente como proceder em determinadas situações. Eu vou explicar melhor o que eu estou dizendo. Vamos imaginar que estejamos numa determinada cidade onde acontece intenso tiroteio e uma pessoa resolve passar por essa cidade no meio de um tiroteio, dizendo uma frase do tipo: eu vou, porque eu só vou tomar um tiro se tiver que acontecer. Acontece que, ao passar por essa cidade, ela toma um tiro. E não tinha que acontecer, isso não estava nos seus registros perispirituais, nos seus registros espirituais. Ela tomou o tiro por pura negligência. Então, passar por esse tiroteio foi uma opção dela. Não acontece conosco apenas aquilo que tem que acontecer. Acontece conosco as vicissitudes também de um mundo de provas e expiações, que nós nos afinizamos com esse mundo, então é justo, inclusive, que seja dessa forma. Mas nesse mundo de provas e expiações, nós temos as diversas provas, que são as vicissitudes inerentes desse mundo, como a violência urbana, como,
pandemias, como epidemias, são provas. Existem também as nossas expiações, que é um resgate de algo que nós fizemos no passado. Mas nem tudo que acontece conosco é expiação. Muitas das coisas que acontecem conosco são provas e podem sim serem evitadas se nós estivermos vigilantes, se nós permitirmos o auxílio dos nossos amigos espirituais. Então Jesus teria dito, vou ler novamente: acreditais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os outros? Isso porque acreditavam, então, que aquilo que acontece conosco é resultado de uma ação nossa do passado, e não é verdade. Por sofrerem assim, digo-vos que não, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos da mesma forma. Quando Jesus fala sobre o arrependimento, é exatamente um convite que era feito à mudança, a mudança de postura, a mudança interior. Existem alguns teólogos que fazem uma leitura um pouco diferenciada dessa passagem. Dizem esses teólogos que Jesus estaria fazendo uma previsão, estaria dizendo para aquelas pessoas, narrando para aquelas pessoas que o ouviam, uma previsão, porque como nós sabemos, alguns anos mais tarde, cerca de 40 anos mais tarde, Jerusalém seria destruída pelo imperador romano, por Tito. Ela começaria a ser destruída nos anos 70 e terminaria de ser destruída mais ou menos no ano 125, se eu não me engano, pelo imperador Adriano. Então Jesus estaria dizendo que se não se arrependerem aquelas pessoas em Jerusalém, todos padeceriam da mesma forma. Mas existe algo mais aprofundado nesse estudo, não era apenas uma previsão de Jesus. Jesus nos ensinava naquela ocasião, então, que todos nós podemos evitar determinadas dores, determinados transtornos. Aquilo que pode ser evitado, algumas provas podem verdadeiramente serem amenizadas, é necessário que nós nos arrependamos. O que é se arrepender? É exatamente mudar determinados comportamentos, mudar determinadas atitudes, mudar algumas tendências negativas, nocivas nossas. É o arrependimento falado por Jesus. Não acontece conosco só aquilo que tem que acontecer, não. Às vezes nós buscamos por muitas das dores que nós passamos, são opções nossas, são descuidos nossos, são invigilâncias nossas. Se fosse assim, meu irmão, meus irmãos, se só acontecesse conosco aquilo que tem que acontecer de qualquer forma, não seria necessário orar, porque nós oramos para termos o concurso, o auxílio dos amigos espirituais. Entretanto, se tudo aquilo de ruim que acontece conosco tivesse que acontecer, não seria necessário orar. Naturalmente que os nossos amigos espirituais, eles nos auxiliam nas provas e inclusive nas nossas expiações, nos inspiram coragem, nos inspiram melhores opções, nos inspiram boas mensagens. Então, meus irmãos, nesse mundo de provas e expiações, contemos sempre com o concurso dos nossos amigos espirituais, principalmente através da oração. A oração é uma importante ferramenta para todos nós, para que nós possamos, de alguma forma, recebermos a ajuda daqueles que nos amam. Segundo Allan Kardec, todos nós temos uma família espiritual, que, segundo ele mesmo no Livro dos Espíritos, não raro é muito maior do que a família que temos na Terra, ligada, unida pelos laços sanguíneos, pelos laços de sangue ou por sobrenome. Nossos familiares da nossa família espiritual, eles naturalmente querem nos auxiliar e vêm ao nosso encontro sempre que podem, para nos inspirar as boas mensagens. Acontece que muitas dessas vezes nós nos encontramos refratários à interferência deles em nossas vidas. E a oração é exatamente o ato de nós abrirmos as portas dos nossos corações, abrirmos os nossos pensamentos para que eles possam nos inspirar, possam nos auxiliar. E assim muitas dores e muitos males podem verdadeiramente serem evitados, porque não acontece conosco só aquilo que tem que acontecer, não. Muito do que acontece conosco poderia ser evitado, são frutos das provas do caminho, das nossas escolhas equivocadas. Aquele indivíduo que resolve passar por um tiroteio, afirmando que ele não teme os tiros porque só vai acontecer com ele aquilo que tem que acontecer, esse indivíduo ele acabou se tornando um suicida. Ele comete um suicídio expondo-se ao risco, expondo-se ao perigo.
Exatamente como acontece, por exemplo, aconteceu recentemente nas pandemias. Todos nós sabíamos, éramos alertados o tempo todo dos perigos de boa parte da população mais vulnerável ao vírus, e se o indivíduo faz a opção, acreditando, infelizmente, em notícias falsas espalhadas por WhatsApp, o indivíduo, então, ele resolve não acreditar nas vacinas, ele faz a opção pela negligência. O indivíduo faz a opção por não usar máscara, o indivíduo se expõe, às vezes dizendo que não, que por ser espírita, ele acredita que só acontece conosco aquilo que tem que acontecer, acaba se expondo, ficando doente, inclusive podendo desencarnar. E se desencarna, ele desencarna como um suicida inconsciente, naturalmente que seja assim, naturalmente que é assim. Porque nós temos a oportunidade de nos preservarmos e nós fazemos a opção de não nos preservarmos, é natural que é natural que sejamos nós os responsáveis por aquilo de mal que acontece conosco de acordo com as nossas condutas. Então, isso são as provas. As provas são as vicissitudes desse mundo de provas e expiações, são aquelas dificuldades do dia a dia diferente das expiações. Agora tem uma outra curiosidade também muito importante. As expiações também não são estanques. Não é assim, tem que acontecer porque você fez por merecer no passado. Existe uma pequena história de psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, em que ele narra a história de uma pessoa muito boa, uma pessoa muito caridosa, uma pessoa que ajudava muito os outros, até que um dia essa pessoa sofre um acidente. Ela sofre um acidente e perde o dedo mínimo. Ela perde o dedo mínimo de uma das suas mãos. E ela se vê muito triste, muito triste, muito triste mesmo por aquilo que tinha acontecido. Ela não conseguia entender, sendo ela uma pessoa tão boa, por que ela tinha perdido um dedo mínimo, tinha perdido um dedo. Ela não conseguia entender e se encontrava triste e até um pouco revoltada. Os amigos espirituais, percebendo que essa pessoa possuía condições de compreender e possuía méritos para poder receber o esclarecimento, no momento em que essa pessoa dormia, no momento do seu sono, ela foi levada às paragens espirituais, onde, através da hipnose, ela fez uma regressão de memória. Os amigos espirituais queriam mostrar para ela por que ela havia perdido o dedo mínimo. E ela se viu no século XVII, no Nordeste brasileiro. Era um período onde o esteio econômico do Brasil era o plantio da cana-de-açúcar. E isso era se valendo da mão de obra de pessoas escravizadas, quando, num acesso de fúria, ele teria empurrado um desses escravizados para cima de uma moenda de cana, e essa pessoa teria tido um braço arrancado, teria perdido um braço por causa do desequilíbrio dele no passado, do feitor. E era por isso que ele passava por aquela dor tão grande de perder um dedo mínimo. Mas a pergunta que nós nos fazemos é a seguinte: ué, se ele arrancou o braço de uma pessoa no passado, não seria justo perder ele também um braço? Ah, meus irmãos, a lei é de amor. Não é a lei de talião, olho por olho e dente por dente. A lei que Jesus nos ensinou é a lei de amor. E conforme Jesus nos ensina, o amor cobre a multidão dos pecados. Aquela pessoa merecia, trazia o registro no seu corpo perispiritual para perder um braço. Mas o fato dela ser uma pessoa extremamente boa, que ajudava tantas pessoas, que socorria verdadeiramente os necessitados, foi fazendo com que aquelas manchas, aquelas nódoas que ela trazia no seu corpo espiritual fossem se apagando, e de repente ela se via nesse momento perdendo apenas um dedo mínimo. Perceberam? A lei é de amor. Não acontece conosco só aquilo que tem que acontecer, não. Muito do que acontece conosco é resultado de negligência nossa. E mesmo aquilo que tem que acontecer por necessidade nossa, mesmo isso pode ser amenizado. Nós podemos diminuir as dores que sentimos, as provas. Nós podemos diminuir, porque, como nos ensina Jesus, o amor cobre a multidão dos pecados. Então vamos converter os nossos sentimentos mais egóicos
em sentimentos de altruísmo, vamos auxiliar, vamos colaborar, vamos socorrer, vamos doarmos-nos o máximo que nós pudermos. Porque sempre que nós temos a oportunidade de auxiliar, somos nós os primeiros a sermos auxiliados. Como diz um poema, uma canção do passado, sempre fica perfume nas mãos daquelas pessoas que oferecem rosas, das pessoas que oferecem flores. Os primeiros beneficiados de toda boa ação nossa somos nós mesmos. Vamos incorporar essa ideia de que nós devemos amar porque a lei é de amor. E todas as vezes que nós conseguimos amar verdadeiramente ao nosso próximo, nós nos aproximamos da divindade, porque Deus, segundo João, Deus é amor. Se Deus é amor, todas as vezes que nós conseguimos vibrar nessas sintonias, nós nos aproximamos da divindade e somos naturalmente, verdadeiramente beneficiados com essa relação que traçamos, com essa construção interior nossa. Nós sempre somos beneficiados quando temos a oportunidade de servir, servir sinceramente, de amar. Acontece que o amor, como nós já tivemos a oportunidade de falar em outras ocasiões, o amor é apenas um sentimento. Por mais que ele seja o mais nobre dos sentimentos, ele continua sendo abstrato, porque ele é apenas um sentimento. Entretanto, o amor, quando é transformado em ação, convertido em pães, por exemplo, ou em agasalho para as noites frias, para socorrer aquelas pessoas que cruzam nossos caminhos, o amor se chama caridade. Talvez por isso Allan Kardec, quando ele falava sobre salvação, ele tenha nos ensinado que fora da caridade não há salvação. Salvação do quê, pelo amor de Deus, senão de nós mesmos? Das dívidas que carregamos, do pesado fardo do nosso egoísmo, para nós podermos vencermos-nos, porque estamos aqui para nos vencer. Vencermos a mais ninguém, é vencermos-nos. Quando nós nos vencemos, nós vencemos o mundo. Estamos aqui nesse mundo para vencermos-nos, porque nós vencemos o mundo quando nós nos vencemos. As nossas expressões mais egoísticas, os nossos sentimentos mais mesquinhos, aquilo de muito animal que ainda existe no nosso comportamento, é necessário que nós nos eduquemos, é necessário que nós façamos as melhores escolhas. Naturalmente que Deus não tem pressa, porque quem tem que ter pressa somos nós. Deus não tem pressa porque Ele é perfeito. Deus é perfeito e tem todo o tempo do mundo. Quem tem que ter pressa somos nós, porque os tempos vão se tornando mais difíceis. Nós vamos perdendo muito tempo. E esse tempo, em algum momento, pode ser muito doloroso, esse tempo que nós perdemos. Meus irmãos, a hora é agora. E Jesus conta com cada um de nós. Jesus conta conosco para que nós possamos, ao fazermos a nossa parte, nós possamos colaborar com a transformação do mundo, com a transformação do planeta, mas alguns estarão dizendo nesse momento, mas Guilherme, eu sou muito pequeno, somos poucos. Ah, meus irmãos, não somos não. Já somos alguns, e nós vamos nos encontrando e vamos formando uma verdadeira corrente, porque da mesma forma que os exemplos ruins, eles motivam pessoas a comportamentos ruins, os bons também. É natural que o bem também contagie, é natural que o bem também inspire. Então, não sejamos tímidos na hora de fazermos o bem, das boas ações, das boas palavras. Não nos acovardemos no momento de dizermos coisas boas, porque Jesus conta conosco, os amigos espirituais contam conosco, e é necessário que estejamos prontos, fortalecidos e protegidos, principalmente com o auxílio da oração. Olha o que Jesus teria dito lá no Evangelho. Ou esses 18, aqueles 18 galileus que morreram por causa da queda da torre de Siloé. Ou esses 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Ué, se eles não eram mais culpados do que todos os outros, por que caiu sobre eles então? Talvez tivesse sido pura negligência. Talvez tivesse sido pura irresponsabilidade, se poderia ter caído sobre qualquer pessoa. São as provas. E muitas das provas, muitas das dificuldades, muitas das coisas ruins que acontecem conosco são negligências nossas, são mais escolhas nossas ou, como a doutrina espírita nos ensina, são invigilância nossa. Então, meus irmãos, estejamos sempre vigilantes. E existe uma ferramenta que nos auxilia sempre, que nada custa,
que é a nossa oração. É curioso porque a oração só nos traz benefícios e mesmo assim nós nos sentimos muitas das vezes preguiçosos, nós nos sentimos muitas das vezes sem vontade, exatamente para aquilo que só nos faz bem, que só nos protege. Vamos criar o hábito, vamos cultivar o hábito da oração em nossas vidas, porque ela verdadeiramente só vem para somar, para nos auxiliar. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, desses minutos que nós passamos juntos, desse nosso estudo, e gostaria de convidá-los a todos que nós possamos orar para agradecer essa oportunidade. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por esses instantes, pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos, de podermos estudar as mensagens dos evangelhos, a mensagem espírita. Mas queremos te pedir, Senhor, que tu possas permanecer conosco por mais essa semana, que tu possas estar em nossos lares, nossos trabalhos, caminhar conosco, Senhor. Dai-nos forças para que nós possamos sempre te encontrar no horizonte de nossas vidas. Por tudo te rendemos graças, Senhor. E primeiramente em teu nome, em nome de Jesus, nosso divino guia e amigo de todas as horas, e em nome de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos encerrar o nosso estudo de hoje. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus.